Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Esta semana nós vamos começar a falar sobre cônicas. Na verdade, essa semana e na próxima, né? São 2 semanas que o assunto a ser tratado vai ser sobre o estudo das cônicas, tá? Então aqui por isso que eu coloquei aula 7 e aula 8, tá bom? Durante essas 2 semanas nós vamos estudar esses assuntos aqui: parábola, elipse e hipérbole, tá bom? Então, a ideia é que eu vou dividir as videoaulas em 3 partes, tá? Primeira parte, que no caso é essa videoaula, a gente vai falar sobre de onde surgem as seções cônicas e falar um pouco sobre a parábola. E aí temos mais 2 videoaulas que vão contemplar esses assuntos aí, que são elipse e hipérbole, tá bom? Então, a ideia, vamos mudar aqui para o GeoGebra, a ideia é o seguinte: para obtenção da seção cônica, a gente vai considerar que estamos trabalhando aqui com um plano, tá? E aí nós temos um eixo, nosso eixo aqui de referência, esse eixo aqui vertical, e em relação a esse eixo a gente traça uma reta, porque uma reta a gente vai obter então, ao girar essa reta, tá certo? Então, ao girar essa reta ao redor desse eixo de referência, a gente vai obter dois cones, tá? Infinitos, que são simétricos em relação a esse plano. Então, a ideia é essa aqui, tá? Esse ponto A, que é apenas auxiliar, ele faz com que, ao movê-lo, tá? Ao longo de um círculo, que no caso exatamente nós estamos percorrendo aqui 360 graus, tá? A ideia é exatamente percorrer 360 graus, girando aquela reta ao redor do nosso eixo, mantendo a mesma inclinação. Então a gente obtém é, 2 partes, tá? Da nossa superfície cônica, tá bom? Então a ideia é essa, que nós vamos obter essa superfície cônica aqui. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com cone infinito, tá? Apesar de que a figura aqui ela representa uma limitação, ou seja, foi delimitado nesse ponto, mas entenda que o cone ele tanto é infinito quanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Essa superfície, porque a gente está pegando uma reta e construindo ele, girando essa reta ao redor de um determinado ponto fixo, com a inclinação fixada também, tá bom? Então, a seção cônica é uma seção de um plano, então a gente pega um plano e secciona esse cone, tá certo? Então, perceba que ele tem 2 ramos, né? Dependendo de como o plano secciona esses ramos do cone, nós vamos obter o que a gente chama de superfícies cônicas, né? No caso, ou melhor, vamos obter as seções cônicas, que são aquelas 3 que eu falei. Então, é possível nós obtermos ou a parábola, ou elipse, ou a hipérbole, a depender de como a seção está acontecendo em relação ao cone, tá bom? Então, a ideia é o seguinte: se a nossa superfície, tá? A gente pega um plano e secciona esse plano com o cone, e se ele pega apenas um ramo, se ele pega apenas um ramo do cone, então tem 2 possibilidades. Ou a região, né, no caso aqui, que vai ser a intersecção da nossa superfície cônica com o nosso plano, ele pode ser ou uma parábola ou uma elipse, tá? Ou uma parábola ou uma elipse. Se ele pegar apenas um ramo na intersecção. Se pegar 2 ramos, então ele vai ser uma hipérbole. No caso, ele vai ser uma parábola se o nosso plano ele for paralelo ao eixo que nós chamamos aqui de eixo de geratriz, tá certo? Então essa reta aqui, que foi exatamente a que a gente usou para construir, tá? Para construir nosso cone infinito, é chamada de geratriz, tá? Porque ela gera a nossa superfície. Se a gente pegar esse plano
de modo que ele seja paralelo, tá certo? A ideia é que esse plano aqui seja paralelo, por exemplo, a uma das direções aqui da geratriz. Então, a figura gerada quando você pega a intersecção vai ser uma parábola. Se ele não for paralelo, tá? Então, se a reta aqui, por exemplo, ela for concorrente ao plano, então você vai obter uma elipse, tá certo? Como intersecção entre a sua superfície cônica e o plano que a gente está passando. E aí tem esse último caso que eu falei, que se você pega o plano, então seccionando agora a superfície cônica em dois dos ramos, então você tem exatamente a possibilidade de você verificar aí a hipérbole. Tá bom? Então, são esses os casos. A gente vai tratar com mais detalhes nessa aula sobre a parábola. Tá? Então, tem essa definição aqui que diz assim, ó, a parábola é o conjunto de todos os pontos do plano que equidistam de um ponto fixo, tá? Que, nesse caso, esse ponto fixo é chamado de foco, e equidistam também de uma reta que a gente chama de diretriz. Tá? Então, vamos aqui voltar para o GeoGebra. Deixa eu só fechar essa aqui. Olha só, então a ideia é que nós temos aqui um ponto fixo, tá certo? Que estou chamando de foco, e tem uma reta aqui que eu estou chamando de diretriz, tá certo? Essa reta também é fixada, tá? Inclusive, no próprio GeoGebra você tem uma ferramenta que constrói tanto parábola, quanto elipse, quanto hipérbole, tá? Por exemplo, se você quiser construir uma parábola, ele vai dizer o seguinte, ó, selecione primeiro o foco e depois a diretriz. Então a gente precisa desses dois elementos para fazer a construção. Mas vamos fazer a construção, digamos assim, crua, tá? Inclusive você poderia fazer com régua e compasso, né? Então a ideia é o seguinte, você vai pegar o conjunto de todos os pontos do plano que equidistam desse ponto F e da reta diretriz. Então eu quero um ponto aqui, por exemplo, estou colocando ele aleatoriamente, mas eu quero que a distância desse ponto B, ele seja a mesma até o foco e a mesma até a reta, tá certo? Então, a ideia é que eu calcularia a distância do ponto até a reta e a distância entre dois pontos. E essas duas distâncias aqui têm que ser iguais. Eu quero o conjunto de todos os pontos que satisfazem essa propriedade. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou pegar uma mediatriz, tá, entre esses dois pontos aqui que estão fixados. Então, eu peguei um ponto na reta diretriz e tomei a mediatriz aqui. Então a mediatriz ela vai ser uma reta que passa pelo ponto médio, tá? Desses dois segmentos aí, desses dois pontos, passa pelo ponto médio deles, e além disso, passa fazendo um ângulo de 90 graus, tá? E aí eu pego também uma reta perpendicular, passando por esse ponto, perpendicular à minha diretriz. Então, esse ponto de intersecção entre essas duas retas vai ser o meu ponto que pertence à parábola. Tá? Eu vou chamar ele de P, porque eu gosto de deixar ele bem genérico, assim, mesmo com a letra mais genérica. Tá? Então, por exemplo, se eu movimentar esse ponto A, que no caso é uma espécie de controle, ele vai definir exatamente, tá, os pontos, quais são os pontos no plano que tem essa propriedade, tá? Cuja distância do ponto P até o ponto A, né? Porque a distância desse ponto até a reta é a distância do ponto P até o ponto F, tá bom? Então, onde o ponto P está passando, ele vai deixando o seu rastro, e exatamente ele está dizendo que por ali passa a nossa parábola, tá? Tem uma outra ferramenta também nesse software aqui, que é lugar geométrico. Então, ele pede, por exemplo, você consegue construir um lugar geométrico, ou seja, pode ser uma curva, tá? Pode ser um único ponto, enfim, a depender de um ponto que está sobre o seu objeto e um ponto que, no caso, vai ser o nosso controle, tá? Então, esse ponto aqui vai estar sobre o nosso objeto, que no caso é a parábola, e o nosso controle é o ponto A. Então, ele dá aqui toda a curva que vai representar a nossa parábola.
tá bom? Então, essas distâncias aqui é que devem ser satisfeitas, tá? A distância do ponto F até o ponto P tem que ser a mesma distância do ponto P até o ponto A, nesse caso aqui, né? Porque o ponto A ele é exatamente a... Opa. Aqui, vamos ver aqui o tamanho do segmento. Vamos ver se ele não está mostrando o tamanho do segmento, mas a gente pode calcular aqui com a ferramenta distância, por exemplo. A distância entre esses dois pontos e a distância do ponto A até o ponto P, certo? Tem que ser a mesma, tá bom? Então essa é a ideia de construção da parábola, tá bom? Então tem esse requisito aqui, tá? Beleza, agora a gente passa para as equações, ok? As equações da parábola. A gente tem, vamos dar duas formas, tá? De equações da parábola. E a ideia é o seguinte, que a gente vai ter uma que é chamada forma reduzida, né, tá? A equação reduzida, e outra que é a forma padrão. E aí a gente vai trabalhar mais com a forma padrão, porque ela é uma generalização, tá certo? Então a forma reduzida é a equação que a gente obtém fazendo o seguinte, tomando os pontos, tá? Foco e reta diretriz, como sendo aqueles mais simples possíveis. Então vou considerar aqui a seguinte figura, tá? Que ela vai dizer o seguinte, olha só. Eu vou pegar nosso ponto F e vou pegar também nossa reta diretriz. E eu vou predeterminar, tá? Predeterminar que a distância entre o meu ponto F e a reta diretriz, tá? É um número que é chamado de P, tá certo? Esse P minúsculo aqui, tá bom? Esse P minúsculo. Então, esse P é chamado parâmetro da parábola, ele vai aparecer nas nossas equações. Tá? Então, novamente, a distância do ponto F até a reta diretriz é esse número P. Então, as coordenadas de F, como ele está no eixo Y, tá? Então, aqui ó, a gente está tomando a equação reduzida no eixo Y. Também a gente pode fazer a mesma construção tomando no eixo X. Vou mostrar daqui a pouquinho como é que funciona. Então, as coordenadas de f vai ficar 0 e p sobre 2. Por quê? Porque aqui, ó, exatamente nesse ponto, que é o mínimo da parábola, que é chamado de vértice, tá? Vértice que exatamente vai ser o ponto médio entre o foco e a reta diretriz, tá certo? Então, o vértice está exatamente na origem do sistema. Então, daqui para cima vai ser metade de p, né? Porque o p é a distância total do foco até a reta diretriz. Então, eu vou ter P sobre 2 na coordenada y do ponto F. Tá? A mesma coisa aqui, eu vou pegar esse ponto A vai ser a projeção aqui ó, do ponto PXY, essa reta diretriz. Então, ele vai ter o mesmo x, tá certo? Tem que ter o mesmo x. Em relação ao y, ele tem coordenada menos P sobre 2, porque nós estamos tomando aqui a reta diretriz, passando exatamente pelo ponto menos P sobre 2, para que essa distância da reta diretriz até o foco seja exatamente P. Tá bom? Com essas condições, a gente calcula a distância do ponto até o foco e a distância do ponto até o ponto A. Tá? Desse ponto genérico P até o ponto A. Isso vai fazer com que a gente obtenha a seguinte equação, olha só. Então, o cálculo da distância. Lembra o cálculo da distância? Você pega as coordenadas do ponto, subtrai e leva ao quadrado. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui eu vou ter x menos x0, que é exatamente eu estou pegando a distância do ponto P até o ponto F. Então, é o x do ponto P, que é x, menos o x do ponto F, que é 0. Então, fica x menos 0 ao quadrado. A mesma coisa eu faço para as demais coordenadas, tá? E também para o outro lado da igualdade, né? Que eu vou ter aqui a distância do ponto P até o ponto A. Então, eu vou fazer x do ponto P menos x do ponto A. E assim por diante. Então, vai ficar x menos x elevado ao quadrado. Bom, aqui eu vou poder eliminar a raiz, tá certo? Elimina a raiz de cada lado. E esses termos aqui, ó, a gente desenvolve o produto notável, tá? Vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, essa parte. A mesma coisa aqui do outro lado, a gente desenvolve essa parte aqui
que está elevado ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que a gente pode fazer algumas eliminações aqui, por exemplo, p ao quadrado sobre 4 com p ao quadrado sobre 4. Outra eliminação que a gente pode fazer é o y quadrado com o y quadrado. Tá? E aí depois a gente pode juntar esse menos yp, que está de um lado, o 2 a gente vai poder cancelar aqui também, né? Cancela também, joga para o outro lado somando, então a gente obtém essa equação aqui bem simples, né? Que nos dá a informação sobre as informações geométricas sobre a parábola, que a gente está chamando aqui de equação reduzida, porque ela está com o vértice exatamente em cima da origem dos eixos, tá bom? Então perceba aqui, ó, eu tenho x ao quadrado igual a 2 vezes p vezes y, tá bom? Então esse número p ele vai aparecer ao longo de todas as equações que a gente tem aqui em relação à parábola. Tá? A mesma coisa a gente pode fazer para a equação reduzida no eixo y. Mas só antes aqui algumas observações. Então, por exemplo, o ponto P ele vai determinar a concavidade, né? Se o P for positivo, então a concavidade é para cima ou para baixo. Vamos ver se a gente consegue visualizar isso aqui no GeoGebra. Então, o P é a distância aqui, tá? Que vai do F até a reta diretriz. Mas se eu, por exemplo, trouxer a reta diretriz aqui para a parte de cima, tá certo? Então, o P ele vai ficar negativo. Significa o seguinte, significa que você vai ter agora a concavidade da parábola voltada para baixo, tá? Então, a depender de como vai ser esse parâmetro P, tá? Ou seja, a orientação do foco e da reta diretriz, né? Porque o P ele vai lhe dar essa orientação, né? Entre o foco e a reta diretriz, tá? Então ele vai lhe dizer exatamente onde vai ser a concavidade da parábola, se vai ser para baixo ou para cima, tá bom? Outra coisa, o gráfico da equação, né, no caso essa equação aqui, o gráfico é simétrico em relação ao eixo y. Por quê? Ó? Porque o ponto que você toma aqui no eixo x, ele vai ter o mesmo valor, tá, em relação a y, para o ponto que você toma no eixo y, o eixo x aqui, tanto positivo quanto negativo, tá? Os valores eles vão ser idênticos. Então, ele tem a simetria em relação ao eixo y, tá? Significa basicamente o seguinte, se o eixo y você considera como sendo um espelho, então você vai ver atrás do seu espelho, né, a imagem reversa, tá bom? Então você tem a sua simetria exatamente no eixo y, ok? É isso que ele está dizendo. Outra coisa bom, só para definir aqui o vértice, né? O vértice é esse ponto de intersecção o ponto de intersecção da parábola com o eixo da parábola. Então, no caso aqui, o eixo da parábola é o eixo y, o ponto de intersecção do eixo y com a parábola é o que a gente chama de vértice. Tá? Bom, como eu falei, a mesma construção a gente faz para obter a equação reduzida agora no eixo x, ok? Mesma coisa a gente pode fazer para o eixo x. Então a gente vai poder obter a parábola diferentemente como a gente estava acostumado lá no ensino médio, que no ensino médio a gente construía a parábola ou com concavidade para cima ou para baixo. Mas isso é uma coisa que depende do eixo, tá? Depende da sua orientação. Então, a parábola ela pode ter sim concavidade voltada para a direita ou concavidade voltada para a esquerda. E, na verdade, pode ter concavidade voltada para qualquer lado, tá certo? Porque vai depender da orientação que você está tomando em relação ao seu eixo. Se você pegar aqui que o eixo da parábola é o eixo y, o eixo x, perdão, então você vai ter esses pontos aqui, tá? Eu já coloquei eles, as coordenadas dele. A mesma propriedade vai valer e você vai obter a equação reduzida agora dessa maneira aqui, ó, y² igual a 2p vezes x. Qual é a diferença dessa equação aqui para a equação anterior? A diferença é que, se você perceber, na equação anterior você tinha que o x elevado ao quadrado, agora você tem o y elevado ao quadrado, tá certo? Ó, x elevado ao quadrado, quando você está olhando para a equação reduzida no eixo y, porque você está
tem uma função de y, você tem y como função de x. E aí, se você inverte a posição dos eixos, agora você tem x como a função de y. E, portanto, você vai ter o y elevado ao quadrado. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer, que é o caso mais geral, que é obter a equação que a gente chama de padrão, tá? A equação padrão. Então, a ideia é o seguinte, ó, que agora a gente considera que o vértice não é mais no ponto origem do sistema, tá? Mas o vértice, ele está fora e ele tem essas coordenadas aqui, H e K, tá bom? Então, considerando que o vértice agora não está mais na origem, então você está fazendo uma translação, tá certo? Você está mudando a posição de todos os pontos que você tinha da parábola. Você está obtendo, assim, novos eixos, ok? Então, o que é que vai acontecer? Todos os pontos eles vão estar transladados por essas coordenadas aqui, tá? Na coordenada x vai estar transladado por esse valor h e na coordenada y vai estar transladado por esse valor k, tá bom? Então, todos os pontos vão satisfazer essa propriedade, de modo que a equação agora que era reduzida, ela se transforma dessa maneira aqui, ó. Perceba que a única diferença é que o x agora ele vai estar subtraindo o h e o y ele vai estar subtraindo esse valor de k, tá bom? Então, da equação reduzida para a equação padrão é apenas esse detalhezinho a mais que a gente incorpora, exatamente porque a gente está fazendo a translação do vértice. Isso faz com que a gente translade todos os pontos. Então, todos os pontos x vão ser transladados, todos os pontos y vão ser transladados, respectivamente, em relação às coordenadas do vértice, tá bom? Então, aqui a gente vai ter exatamente os pontos das coordenadas do vértice. Tá beleza? Então, perceba que aqui eu tenho um y em função de x. Então, novamente, o x ele vai estar elevado ao quadrado. Mas eu posso fazer o contrário, né? Posso pegar a minha referência como sendo o eixo x. Então, agora, o eixo da parábola vai ser paralelo ao eixo x e, portanto, você tem uma inversão na equação. A equação ela vai ficar com y elevado ao quadrado, ok? Então, vai ser o x como uma função de y. Tá? Mas, novamente, você vai aparecer aqui com os pontos, tá? Coordenadas da parábola. Então, vamos fazer um exercício para a gente verificar todas essas propriedades que a gente viu até agora. Olha só. Então, a gente tem uma parábola. Essa equação aqui, ela, se você perceber, bom, professor, você falou da equação reduzida, falou da equação padrão, mas essa aqui não é nem a equação reduzida nem a equação padrão. Essa aqui é a chamada equação geral, tá? Da parábola. Só que a gente sempre que pega esse tipo de equação, se tiver, por exemplo, na equação geral, a gente vai fazer o quê? Vai transformar ela para equação padrão. Por que equação padrão? Porque na equação padrão a gente tem várias informações sobre os elementos da parábola e a gente consegue estudar a parábola, os seus pontos, tá? E etc. Concavidade, etc. Tá bom? Então, a equação geral, ela é elegante, é legal, ela, assim, você coloca todo mundo igual a zero, né? Inclusive, como é que você chega, então, da equação, por exemplo, padrão para a equação geral? Bastaria que você desenvolvesse esse termo quadrático aqui, tá? Vai ficar y elevado ao quadrado, menos 2 vezes k vezes y, mais k ao quadrado, faz as multiplicações aqui, traz todo mundo para a esquerda igual a zero. Só que isso não é prático, tá certo? Não é prático a gente trabalhar com essa equação geral. Por quê? Porque a equação padrão, ou até mesmo reduzida, se for, dependendo de como for a parábola, ela nos dá mais informações sobre a parábola do que a equação geral, tá? Então, o exercício pede para a gente determinar esses elementos aqui. Então, o que a gente faz? Primeiro passo é colocar a equação que está na forma geral para a forma padrão. Para fazer isso, a gente tem que transformar termos e voltar para os produtos notáveis, tá bom? Então, a gente vai
tentar juntar termos de forma que a gente consiga obter produtos notáveis aqui. Então, perceba que o que foi feito aqui foi o seguinte, eu peguei o 17 e escrevi como 9 mais 8. Por que eu escrevi como 9 mais 8? Porque se eu pegar o 9 e juntar com os dois primeiros termos, tá certo? Que aparecem aqui, que são y² mais 6y, então agora com esses três primeiros termos eu formo um, um produto notável, tá certo? Que é o quadrado da soma de dois termos. Então eu teria o seguinte, né? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que está exatamente codificado aqui nessa parte. Então eu peguei o que já estava desenvolvido e voltei para o que é termos quadráticos aqui, tá bom? Isso para deixar na forma padrão. E aí sobrou um 8 menos 8x. Esse 8 menos 8x a gente pode jogar tudo para o outro lado, tá certo? Do outro lado da igualdade e colocar o 8 em evidência. Colocando o 8 em evidência, então a gente vai ter x mais 1 entre parênteses. E essa aqui é a forma padrão, tá? E ela nos dá um monte de informações sobre a parábola, a começar o vértice. Então, aqui, ó, esse valor aqui, né? Esse valor aqui, no caso 1, é o x do vértice, e esse valor aqui, que no caso você tem que considerar o sinal, né? Porque aqui, perceba que no caso genérico sempre tem um menos, né? Tem um menos tanto depois do y quanto depois do x. Então aqui você tem que considerar o sinal, tá? Então vai ser menos 3 o y do vértice. Então a forma padrão ela lhe dá o vértice logo de cara. Outra coisa, a gente tem aqui 8 é o coeficiente, né, do x menos 1. Então a gente sabe que o que vem junto do coeficiente de x né, dentro do parênteses aqui x menos a coordenada y do vértice, melhor, a coordenada x do vértice, é o número 2p, tá certo? É duas vezes o parâmetro da parábola, que é a distância do foco até a reta diretriz. Então é duas vezes essa distância. Então esse 2p vai ser igual a 8 nesse caso, tá? E aí a gente pega o p sobre 2, porque o p sobre 2 vai nos dar exatamente a posição que estão o foco e a reta diretriz, tá? Então, P sobre 2, nesse caso, vai ser igual a 2. Olha só, perceba que o quadrado ele está no y, né? O quadrado dele está no y. Se o quadrado dele está no y, então significa que o eixo principal da parábola é no x, ou seja, é uma parábola dessa maneira aqui, né? Porque ela tem esse tipo de equação padrão, ok? Vai ser uma parábola que tem concavidade ou voltada para a direita ou voltada para a esquerda. Nesse caso, como o P é positivo, então a concavidade vai ser voltada para a direita, tá bom? E isso vai nos dizer o seguinte, ó, como P sobre 2 é igual a 2, então o foco vai ficar duas unidades à direita, tá certo? Porque a concavidade da parábola é voltada para a direita, o foco vai ficar duas unidades à direita do vértice. Como o vértice é 1 menos 3, então o foco vai ser menos 3 menos 3, porque eu tenho exatamente duas unidades a mais percorridas na horizontal, tá bom? Duas unidades a mais. E a mesma coisa você faz para obter a reta diretriz. A reta diretriz, no caso, vai ficar duas unidades à esquerda do vértice. Como o vértice ele está localizado na unidade x, ele está no 1, então duas unidades à esquerda vai estar no menos 1. Então a reta diretriz ela vai estar passando pelo menos 1, tá bom? E aí o esboço do gráfico é esse aqui, né? Você vai colocar exatamente os pontos, tá? Vértice, aqui o foco, tá? Colocar tudo bem direitinho, considerando os valores, tá certo? Tá aqui ó, a nossa reta diretriz, passando pelo menos 1, tá bom? E aí a nossa parábola, ela tem eixo principal paralelo ao eixo x, porque a gente viu, né, a forma dela, da equação padrão, e aí você consegue fazer o desenho, tá bom? Com essas informações. Olha só, beleza. Então, como último ponto, eu queria só falar sobre uma aplicação que é a propriedade refletora da parábola, tá? Tem vários objetos físicos que são construídos de modo que a sua geometria seja uma geometria parabólica.
Porque a parábola ela tem essa propriedade especial. Então, a propriedade é o seguinte, ó, considerando que você tem retas paralelas ao eixo da parábola, então o ângulo de incidência das retas paralelas com a tangente é igual ao ângulo de reflexão da tangente ao foco. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte, ó, pensa que você tem aqui um determinado receptor, né? Então a parábola, a própria parábola aqui, a sua estrutura é ela recebe sinais, por exemplo, e suponha que os sinais eles estão viajando aqui de modo paralelo, né? Por exemplo, a luz, né? A luz ou ondas de rádio e tal, viajam de modos paralelos. Então você tem aqui raios, tá certo? Que estão chegando paralelamente na direção do eixo da parábola, tá certo? Então quando essa reta, esse raio chega aqui na parábola, ela é refletida exatamente para o foco, tá? Não importa onde ela chega. Onde chegar, o ponto de reflexão vai ser exatamente para o foco, tá certo? Ela vai ser refletida para o foco, sempre refletida para o foco. Essa é uma propriedade muito especial, tá? Muito especial, porque, por exemplo, antenas parabólicas elas são construídas dessa maneira, ok? Então, todo tipo de antena que tem formato de parábola, nesse caso aqui paraboloide, né? Porque você não tem apenas uma dimensão, mas você está no espaço tridimensional, então mas você tem a estrutura de parábola, tá? Ou seja, satisfazendo todas aquelas propriedades que a gente viu. E aí, por exemplo, a informação que vem de um satélite lá do espaço, ela chega aqui, né, as ondas, por exemplo, elas viajam de modo paralelo, então quando elas chegam aqui no corpo da parábola, elas são refletidas exatamente para um ponto onde é colocado o receptor de sinal. Esse receptor de sinal é colocado aonde? Exatamente no foco, porque todas as ondas eletromagnéticas que chegam e são refletidas para o foco, e o foco é onde fica o receptor, tá certo? Nesse caso aí. Então, a construção desse tipo de objeto é feita exatamente pensando nessas aplicações, tá? Outra coisa, por exemplo, farol do carro. Farol do carro também é construído dessa maneira, tá? Dessa maneira que o ponto de luz é colocado exatamente no foco, tá? Da sua lente ali, porque na parte de trás da lente você tem um espelho, e aí esse espelho, altamente refletor, ele vai com aquele ponto de luz colocado no ponto do foco, então a luz que é emitida do foco, tá? Como mostra aqui, a luz que é emitida do foco, ela sai, bate no espelho refletor que tem formato de parábola, e aí ele é refletido de modo paralelo, tá certo? Paralelo. Então os fótons aqui são refletidos de modo paralelo. Veja que interessante, né? Então, esse tipo de construção só é possível porque a gente tem exatamente o estudo de como localizar o foco, tá certo? De saber exatamente que ponto tá, etc, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrando a primeira parte da aula por aqui. Nas próximas aulas a gente vai estudar então elipse e hipérbole. Beleza? Então é isso. Um abraço a todos e vou ficando por aqui.